Olá, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso de hoje. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Tu é amor. O Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Nós também somos amor. Pai, obrigada, Senhor. Quanta gratidão que nós temos pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai, pela tua proteção. Pai, eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pela fé, nós vamos receber muito aqui nesses momentos juntos. E nós temos o compromisso, Senhor, de recebermos do Senhor, colocarmos em prática e sabemos que dessa forma nós teremos sucesso, sempre teremos sucesso. Obrigada, Pai, a fé verdadeira nunca falha. Obrigada, Senhor, a tua palavra nunca falha. Obrigada, Pai. O Senhor é bom demais. Nós vamos receber muito aqui. Nós temos convicção de que tudo que nós declaramos e pedimos de acordo com a tua vontade, o Senhor nos ouve. E se a gente sabe que o Senhor nos ouve, a gente sabe que a gente tem aquilo que a gente declarou. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Nós estamos hoje vai ser nós estamos fazendo uma série chamada Emocionalmente e Espiritualmente Fortes e nós estamos fazendo um estudo em cima do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de David Robertson, e hoje vai ser a parte 16. Novamente, se você é novo aqui, se você chegou aqui há pouco tempo, nós temos aí na descrição desse vídeo, dessa publicação, nós temos na descrição o link que vai te levar direto para o website do Dave Robertson, onde vai ser direto para o livro em português, e você consegue então imprimir seu livro em português e vir aqui acompanhar com a gente. Hoje vai ser a parte 16, né? Portanto, estaremos cobrindo o capítulo 15, porque na parte 1 foi a introdução, né? Então, hoje vai ser a parte 16, e nós vamos estar falando sobre o capítulo 15, que é o último capítulo do livro, e eu considero o assunto mais importante de todos. Então, a gente vai fazer assim hoje. Hoje, eu vou trazer para vocês aqui o áudio na íntegra desse capítulo. E aí, amanhã, terça, quarta e quinta, desculpa, amanhã, terça, amanhã é terça, desculpa. Terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos estar pegando partes menores desse capítulo e desmembrando um pouco de tão importante que é esse assunto. A gente vai se dedicar essa semana inteira a esse assunto. E hoje eu vou trazer esse áudio, o audiolivro do capítulo só, né? Não é o audiolivro do livro todo, mas é o áudio do capítulo. Então eu vou trazer para vocês isso hoje. Eu quero que vocês ouçam, né? Anotem, prestem atenção aí. Terça, quarta, quinta e sexta a gente vai desmembrar um pouco para falar mais sobre esse assunto. Eu acredito que é o assunto mais importante do livro todo, é o mandamento que Jesus nos deu, né? O andar em amor não é uma opção, é um mandamento. Então a gente vai desmembrar isso essa semana. Então eu vou trazer para vocês aqui, eu estou com a versão em português, né? O capítulo 15. O título do capítulo 15 é A Progressão Divina para o Amor Ágape. E é na página 397, você consegue acompanhar aí, na página 397. Então, eu vou trazer para vocês agora o áudio na íntegra do capítulo 15. A progressão divina para o amor ágape. Eu considero ser a maior honra passar 1 hora na presença de Deus com a terceira pessoa da Trindade, enquanto Ele cria uma linguagem sobrenatural no interior do meu espírito. Por quê? Porque a cada sílaba que eu falo naquela linguagem, o Espírito Santo está operando uma transformação milagrosa dentro de mim. Veja, há anos atrás eu pensava que as línguas para a edificação pessoal estavam relacionadas irrestritamente com falar mistérios, segredos divinos e me edificar com revelação. Apenas mais tarde descobri que também tem a ver com a minha purificação, para que eu possa aprender a andar no amor ágape, o tipo de amor que não procura os seus interesses e renuncia a si mesmo em nome do próximo. Amor ágape versus amor filéu. Eu não tenho maior objetivo na vida do que aprender como andar nesse tipo de amor de Deus. Então, quero conhecê-lo melhor. Eu conheço muito sobre o amor filéu, mas eu quero conhecer melhor o amor ágape. Eu me apeguei a Jesus, aquele que João revelou
quando disse Deus é amor, em 1 João 4,16. Jesus não nos ama apenas, Ele é amor. Ele é incapaz de qualquer outra coisa a não ser o amor. É por isso que não o entendemos como deveríamos, porque não entendemos o amor ágape. Geralmente, não temos problemas com o amor filéu. Filéu pode ser um amor forte, mas possui seus próprios interesses em jogo. É um amor mais condicional que diz: eu posso lhe amar se de alguma maneira você me trouxer prazer, ou eu irei amá-lo, mas eu quero algo em troca. A maioria de nós sabe como amar as pessoas com amor filéu. Mas nós não temos feito um bom trabalho em andar em amor ágape. O ágape é um amor que se autorrenuncia. É totalmente centrado nos interesses e no bem-estar daquele que é amado. Por exemplo, o amor filéu pode me pôr em guerra porque eu amo meu país. Eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, em esperança de uma vida melhor para meus filhos. Eu sacrificaria minha vida no altar. Mas, se o amor ágape for para a guerra, é por motivos mais relevantes. Eu posso ainda sacrificar minha vida para que meus filhos vivam livres de ameaças ou perigos, mas, ao mesmo tempo, eu penso no soldado inimigo. Minha oração é que a guerra pare e que meu inimigo nasça de novo em Cristo. Muitos casamentos são baseados no amor filéu e não no amor ágape. O casal se ama pelo que pode receber um do outro. Se os casamentos fossem baseados no amor ágape de Deus, que se renuncia, não haveria mais divórcios. Agora a página 399, né? Um outro subtítulozinho lá. O amor ágape é misterioso. Misericordioso. O amor ágape é misericordioso. O amor ágape diz: seja misericordioso, assim como seu Pai Celestial é misericordioso. Lucas 6,36. Quão misericordioso é nosso Pai Celestial? Bem, você e eu estávamos perdidos e rumo ao inferno. Não tínhamos nada para dar em troca. Não tínhamos absolutamente nenhum direito de nos aproximar de Deus. Não éramos capazes de entrar na brecha por nós mesmos. Mas Deus teve misericórdia de mim e de você. Não merecíamos e não podíamos pagar sua misericórdia. Não tínhamos nenhum caminho para nos aproximarmos de um Deus infalível. Mas Ele se aproximou de nós em sua misericórdia. Ele percorreu aquele vazio com o sangue de Jesus. Então, como você pode obedecer à ordem de Jesus de ser misericordioso assim como o Pai é? Jesus proveu a direção em Lucas 6, de 27 a 38. Quando alguém tira a sua capa, dê-lhe também a sua túnica. Quando alguém te bate numa face, vire a outra face. Quando alguém pega os seus bens, dê a ele mais do que foi pedido. Quando alguém lhe maldisser, ore por ele e o perdoe. Quando alguém lhe odiar, continue andando em amor. Por quê? Porque você está tendo misericórdia dessa pessoa. Você está preenchendo a brecha com o sangue de Jesus, mesmo quando aquela pessoa não merece. Isso é o amor ágape. O resultado de andar nesse tipo de amor ágape é revelado em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus estava dizendo isso. Se vocês forem filhos do Altíssimo, que é misericordioso mesmo com o maligno e com o ingrato, e dá o amor ágape aos outros, então meu Pai restaurará tudo o que vocês houverem perdido, de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Enquanto o ladrão está tirando o seu dinheiro pela porta de trás, porque vocês usaram a misericórdia, meu Pai estará na porta da frente com o amor ágape e restaurará abundantemente tudo o que vocês perderam. É por isso que o amor ágape não pode falhar. 1 Coríntios 13:8. Contudo,
É mais fácil falar do que andar no amor ágape. Para muitos de nós, se alguém nos processasse, nossa primeira reação seria: ah, é? Bem, pode me processar. Você vai se arrepender. Então, como atingimos aquele lugar no amor ágape, onde somos misericordiosos assim como o Pai é? A Bíblia nos ensina que orar em línguas é a chave principal para nos purificar. Ao passarmos por uma progressão de passos que nos levam ao tipo do amor ágape. Alimentando a semente do amor ágape através da oração. Embora Deus tenha plantado a natureza e força do amor ágape em seu espírito, ele pode ser tão reprimido e dominado pelas emoções de sua alma que você pode até nem saber que ele existe em seu interior. Mas, quando você ora em línguas, você ultrapassa a operação da alma física e joga um salva-vidas ao seu espírito. Logo, o processo de edificação começa a alimentar aquela semente do amor ágape em seu coração, fazendo com que ela germine e cresça. A força do amor em seu espírito cresce e cresce, até que um dia domina as emoções da sua alma ao invés de ela dominá-lo. Isso é o que significa retirar o homem velho e colocar o homem novo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, de 22 a 24. O amor perfeito lança fora o medo. Quando você se reveste do seu novo homem, ao se entregar à palavra e à oração, o Espírito Santo edifica, purifica e desenvolve o seu caráter através do seu espírito, até que tudo o que você diz, pensa ou faz seja governado pelo amor ágape. Vamos ver 1 João 4, 17 e 18, para aprender mais sobre essa força poderosa. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A palavra nisto aponta para o versículo seguinte, que nos diz como saber quando o amor está sendo aperfeiçoado em nós. Nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em nós. O perfeito amor lança fora o medo, pois o medo tem tormento. Quando percebermos que estamos sendo purificados do tormento e medo, é que o amor está sendo aperfeiçoado em nós. Por exemplo, se você decidisse me processar, como eu poderia usar de misericórdia com você se eu estivesse em medo e tormento com respeito ao resultado da situação? Mas, quando o amor é aperfeiçoado em mim, eu sei que não posso perder. Você pode pegar tudo o que eu possuo no momento, mas Lucas 6,38 diz que o meu Pai irá restaurar tudo de volta para mim, de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Ele me dará mais do que eu tinha antes. Qual é o sinal de que eu estou me aproximando de Deus e do amor ágape? Este é o sinal. Durante este percurso, estarei me livrando de tormentos e medo ao entrar no descanso e refrigério. Eu costumava achar que o amor era um sentimento, mas não é. Eu costumava achar que o amor era um comportamento que me ajudaria a sobreviver quando eu estivesse lidando com o que não é amável, mas não é um comportamento também. Dentro do amor ágape habita uma presença de paz. Quando você se aproxima de Deus e o amor dele é aperfeiçoado em você, aquela paz começa a dominar, enquanto o medo e o tormento perdem o controle. Este é o primeiro sinal de que você está sendo purificado do amor filéu para o amor ágape. Como um ministro, eu gostaria de poder abrir o seu coração e colocar o amor ágape em você com uma força que tiraria para sempre
todo o tormento e medo que amaldiçoou sua vida. Eu entendo o processo pelo qual você pode atingir esse objetivo, mas tudo o que eu posso fazer é lhe ensinar sobre ele. Eu posso martelar isso em seu intelecto. Na medida do possível, posso lhe ensinar com a unção de Deus diretamente para o seu espírito. Mas não posso fazer com que esse processo para o aperfeiçoamento do amor aconteça em sua vida. Contudo, se eu puder convencer você a se entregar à oração no Espírito Santo, então você poderá fazer com que esse processo comece em sua própria vida. Você começará a se edificar no seu homem interior através do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo começará o processo de mortificação através da edificação do seu homem interior para purificar todas as inseguranças, intimidações, carnalidades e desejos que têm atrapalhado sua vida. É assim que o amor de Deus é aperfeiçoado em você. Na medida em que o Espírito Santo edifica a sua nova natureza, o tormento e o medo começarão a sair de você e você se aproximará do amor ágape. Procure com zelo o amor ágape, é página 404. Procure com zelo o amor ágape. Para descobrirmos mais sobre o papel da oração em línguas em nos levar a uma revelação mais profunda do amor ágape em nossas vidas, vá para 1 Coríntios 13, o grande capítulo do amor na Bíblia. Primeiro, olhe para esse capítulo em contexto com os capítulos que o cercam. 1 Coríntios 12 é um capítulo maravilhoso que lida com a erradicação da ignorância com respeito aos dons espirituais, operações e governos de Deus. O capítulo 14 é a explicação mais fenomenal das forças espirituais que pertencem à oração em línguas. Paulo vai de uma explicação do governo de Deus para uma explicação da operação do Espírito e das línguas. Então ele coloca 1 Coríntios 13 entre esses dois capítulos. Mas primeiro ele faz uma declaração profunda. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 12, 31. Em essência, Paulo estava dizendo: quero mostrar a você um caminho mais excelente. Se você quiser poupar o seu tempo de problemas, então você precisa procurar com zelo ou ansiar por esse tipo de amor ágape com tudo que você tem, da mesma maneira que você anseia pelos melhores dons. Quão importante é buscar o amor ágape? Paulo faz essa declaração em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Se eu tivesse que escolher, provavelmente diria que a fé é a maior coisa que existe e depois a esperança. A esperança corresponde ao tempo que você passa se alimentando com a palavra de Deus até que a sua fé se manifeste. Mas Paulo diz: maior que a fé e maior que a esperança é o amor ágape que se renuncia. Isso significa que não existe nada mais importante em sua vida para ansiar e desejar verdadeiramente do que o amor ágape. Procurar com zelo ou ansiar nesse versículo é tão forte em seu significado como a palavra cobiçar nos 10 mandamentos, onde está escrito: não cobiçarás a mulher do seu próximo. Êxodo 20, 17. Cobiçar é usado em sentido negativo e significa um desejo tão poderoso que consome um homem, fazendo com que ele busque incessantemente o que anseia, até que isso domine todo o seu caráter. Mas ansiar é usado em um bom sentido e significa buscar algo que Deus quer que você tenha, com um coração faminto, até que você o obtenha. Nunca tive problemas para ansiar verdadeiramente pelos melhores dons. Tenho jejuado e orado, tenho feito tudo o que sei para ser qualificado a fim de que Deus me use. Então, foi um choque para mim quando Deus falou em meu espírito, dizendo: deseje os meus dons com tudo que está em você, mas eu lhe mostrarei um caminho mais excelente para que você anseie pelos melhores dons. Eu disse: Deus, você tem a audácia de dizer que depois que passei a minha vida jejuando,
orando e ansiando pelo que você tem de melhor, você me mostrará um caminho mais excelente? A resposta para essa pergunta foi assim. Deixa eu. Parágrafo que eu acabei de ler, esse você tem a audácia de dizer, não foi de uma forma pejorativa, tá? Não foi de uma forma arrogante para Deus. Isso é a tradução, acredito que essa não foi a melhor palavra usada, mas é só para trazer isso, porque muitas pessoas têm uma aproximação assim de irreverência com Deus, mas não é esse caso não, tá? Eu só queria pontuar isso um pouquinho. Próximo parágrafo. A resposta para essa pergunta foi sim. Deus realmente teve a audácia. E sim, ele iria me mostrar um caminho mais excelente. Na versão original da Epístola de Paulo aos Coríntios, não existia uma divisão entre os capítulos 12 e 13. Então, assim que Paulo fez a declaração sobre ansiar pelos melhores dons e mostrar aos coríntios um caminho mais excelente, ele introduziu o assunto do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, né? 1 Coríntios 13, 1. Em outras palavras, o caminho mais excelente para ansiar verdadeiramente pelos melhores dons é buscar o amor ágape com a mesma intensidade. Quando você fizer isso, você estará procurando e ansiando pelos melhores dons que Deus tem para você, da maneira mais poderosa possível. O que são os melhores dons? Bem, você foi chamado para preencher uma das 8 operações de Deus. Para você, os melhores dons são aqueles que o qualificam para a função ou operação que você foi chamado para cumprir. Aí na página 407 segue um outro títulozinho, A Purificação antes do Poder. Com grande intensidade, eu busquei a Deus por anos, a fim de obter os dons que me equipariam para o meu chamado. Eu orava, ó Senhor, por favor, me use com o seu poder. Eu jejuarei e orarei, farei tudo o que tenho que fazer para que você possa mover através de mim com o seu poder. Veja, desde o dia em que nasci de novo, o chamado de Deus dominava o meu interior. Toda vez que eu me perdia no Espírito Santo ao orar, eu via o Espírito se movendo em avivamento. Eu via pessoas correndo ao altar para serem salvas e grandes milagres acontecendo em todos os lugares, como membros crescendo e olhos aparecendo em orifícios oculares vazios. Essa visão me segue. Sempre quando eu entro no Espírito, eu a vejo. É uma força que me dirige. E eu determinei que continuarei me entregando ao Espírito Santo até que um dia eu veja com os meus próprios olhos a presença de Deus se movendo em minha vida e em meu ministério com uma glória magnífica, além do que eu possa imaginar. Então, por anos eu busquei a Deus verdadeiramente, suplicando, jejuando e orando por uma unção poderosa o suficiente para causar um grande avivamento. Mas posso testificar agora que, se ele houvesse me dado o que eu estava desejando, eu teria sido destruído. Havia erros e falhas de caráter que ainda precisavam ser purificados. Se Deus houvesse me dado o poder antes da purificação, minha vida e meu ministério teriam sido destruídos. Este foi, na realidade, o caso de muitos homens de Deus no passado. Eles buscaram a Deus e ao seu poder com muita intensidade, mas então fraquezas escondidas começaram a aparecer quando eles se entregaram às estratégias enganosas do inimigo. Por exemplo, Alexander Dowie foi tão usado no poder milagroso de Deus na virada do século que foi capaz de formar uma cidade inteira chamada Zion, fora de Chicago, com 10.000 servos. Servos não é a palavra melhor também não, acredito que voluntários. O poder de Deus, operando através do ministério de Dowie, causou um grande avivamento. Mas, eventualmente, Dowie começou a acreditar que ele era o próximo Elias. Este engano trouxe a queda do seu ministério, aprendendo a odiar todos os empecilhos. Então, ao invés de responder imediatamente às minhas orações fervorosas e intensas por uma unção que traria um avivamento, Deus me mandou buscar o amor ágape com a mesma intensidade e fervor.
ele me assegurou que, ao buscar o amor, também estaria buscando o seu poder de uma maneira mais excelente. Comecei a buscar o amor ágape e aprendi a odiar aquelas coisas que estavam erradas em minha vida, com mais fervor do que antes. Era uma raiva divina que precedia a purificação. Veja, quando você chega ao lugar onde odeia com intensidade aqueles erros que lhe impedem de um andar mais próximo com Deus, você irá finalmente tomar uma decisão. Na busca por um caminho mais excelente, eu determinei que me adaptaria ao tipo de amor ágape. Mas os meus esforços pareciam atingir os resultados opostos. Quanto mais eu aprendia sobre o amor, mais o meu conhecimento detectava as coisas erradas que estavam em minha vida. Fiquei em estado de falta de esperança e acreditava que eu era a criatura mais miserável que jamais poderia andar no nível do amor ágape descrito em 1 Coríntios 13. Eu não entendia que o Espírito Santo estava trazendo à superfície tudo o que o diabo poderia usar para me destruir em minha busca pelo amor ágape, a fim de me purificar. Era tudo parte de um processo que ajudava a me entregar o suficiente a Deus para me equipar completamente à função a que Ele me chamou. Eu também não sabia sobre a progressão para o poder, descrito neste mesmo capítulo, que me levaria para o amor ágape, o qual estava buscando. Não se aprende o amor ágape da noite para o dia. Veja, todos nós, pregadores, adoramos pregar sobre o capítulo 13 de Coríntios. Adoramos nos especializar no tipo de amor ágape. O amor ágape não se comporta de maneira imprópria. Não busca seus próprios interesses. Não pede recompensas ou prêmios por serviços feitos. Não é dado baseado nas reações de uma pessoa. Não se exaspera com facilidade. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Este amor nunca falha. Você o levará para o céu com você. As línguas cessarão. As profecias cessarão. A ciência passará. Você não precisará de nenhum deles. Mas você irá passar pela fronteira celestial e entrará na presença de Deus com o amor ágape. Ah, sim! Nós, pregadores, adoramos falar sobre o amor ágape. Usamos as palavras gregas, criamos uma imagem de um cristão perfeito que não se exaspera com facilidade. Então, no dia seguinte, aconselhamos alguém: oh, sim, você tem os seus direitos. Processe-os. Deus, ajude-nos. Nós não entretemos tanto nesse assunto de amor em 1 Coríntios 13 que perdemos a sequência do poder que nos leva até lá. Pensamos que podemos pregar sobre o amor ágape em um dia e no dia seguinte todos os que ouviram a mensagem serão perfeitos e bons uns com os outros. Eles não mais agirão de maneira errada. Não haverá mais críticas, calúnias, brigas ou desprezo. Dizemos às pessoas: vocês não deveriam fazer esse tipo de coisa. E então presumimos que todos irão automaticamente parar. Por que presumimos isso? Parece que a maioria de nós pregadores nascemos ontem. Quando você começa a entender tudo o que o amor ágape engloba, você percebe que a maioria dos cristãos não anda nesse tipo de amor no dia a dia. A maioria nunca andará. É difícil de se adaptar a esse tipo de amor se você ainda tem 1 centímetro de carne que não foi mortificado. Uma coisa é pregar sobre esse amor ágape, e dizer que uma vez que nos adaptarmos a ele, nunca falharemos. Mas outra coisa é entender o processo pelo qual nos adaptamos a esse tipo de amor. Esse processo é o que não assimilamos. É uma progressão através da edificação das línguas que nos leva a um lugar no espírito onde finalmente somos fortes o suficiente para nos entregar totalmente ao amor ágape. Amor ágape somente pela força de vontade? Jamais caminharemos no amor ágape, na plenitude de Deus, pela nossa própria força de vontade. Por exemplo, você já percebeu que as pessoas são agradáveis umas com as outras somente até o momento que elas não ultrapassam os limites?
Então elas dizem: suma daqui, suma. Elas cedem até um limite, usando sua força de vontade. E quando se ultrapassa esse limite, a capacidade de serem agradáveis acaba. É fácil fantasiar sobre o amor ágape. Podemos até citar: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado e distribua todos os meus bens aos pobres, mas se não tiver amor. Mas existe uma luta mortal para sobrevivermos em um mundo onde as pessoas tentam destruir umas às outras, enquanto o diabo destrói a todos. O prospecto de andar no amor ágape não parece ser tão agradável e fácil lá fora, como é na igreja enquanto estamos debaixo da unção. Você quer ser exatamente como Jesus? Você pode dizer: ah, claro, eu quero ressuscitar os mortos, ser o líder de uma grande organização e me tornar o melhor pregador do mundo. Ah, sim, Jesus, eu quero ser exatamente como Jesus. Tudo bem, então. Jesus diz para não dever nada a ninguém, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13:8. O que isso significa? Bem, não importa quantos pagamentos eu faça em minha dívida de amor por você, eu posso nunca pagar essa dívida por completo. Você bateria em minha face e eu daria outra para bater. Você poderia me caluniar e eu oraria por você. Você poderia me odiar e eu faria o bem a você. Então, estas são todas as descrições do amor ágape. Não importa quantas vezes você me fizer mal e eu lhe retornar um pagamento de amor, o amor ágape sempre me colocará em débito. Outra coisa sobre Jesus: ele não procura o seu próprio interesse. E ele diz que se um homem processar você por causa do seu carro, você irá dar o carro a ele com o tanque cheio, polido e o motor regulado. Então diga ao homem: estou fazendo isso a você em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que você não tirou isso de mim, porque a única coisa que é tirada de mim é o que Deus permite. E se Ele permite, eu estou semeando em você. Eu estou semeando esse carro a você, polindo, regulando o motor e enchendo o tanque com gasolina. O diabo não está roubando nada de mim. É bom admirar alguém que anda no amor ágape fazendo tal coisa. Mas como você consegue aquele lugar em seu andar no espírito? É melhor você aceitar isso. Você não conseguirá ter o amor ágape a menos que você encontre uma maneira de deixar o Espírito Santo purificá-lo de qualquer coisa que seja contrária ao amor ágape em sua vida. Se eu fosse você, eu o deixaria agir. A progressão para o amor ágape. Como vimos em 1 Coríntios 12:28, o governo de Deus começa com a função do poderoso apóstolo, a primeira operação, e com as variedades de línguas, a oitava e final operação de Deus. Então, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, Paulo trocou a ordem. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Começando com a oitava operação, a das variedades das línguas, Paulo nos leva a 6 fases, através da fé de mover montes e da entrega total até o amor ágape. Pela predominância do assunto do amor ágape em 1 Coríntios 13, perdemos a sequência ou a progressão passo a passo que nos leva aos 6 níveis de maturidade espiritual para finalmente nos entregar ao amor ágape. Nessa altura, você pode estar dizendo: certamente eu gostaria de ver a ordem trocada da qual você está falando, irmão Robertson. Bem, vamos pegar os 3 primeiros versículos de 1 Coríntios 13, frase por frase, e desvendar o que Paulo estava realmente dizendo. Ao fazermos isso, descobriremos a progressão divina para o amor ágape. 6 passos para a maturidade espiritual.
Existem 6 níveis distintos de maturidade espiritual listados nestes 3 primeiros versículos que o Espírito Santo trabalhará na vida de qualquer crente que passar seu tempo orando no Espírito. Nível 1. Vejamos novamente o versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo e começamos a orar em línguas, isso automaticamente nos qualifica na maturidade espiritual do primeiro nível, o acesso ilimitado às línguas. O termo línguas dos homens refere-se à capacitação sobrenatural do Espírito Santo em pregar em qualquer língua na face da terra, da qual nós nem temos conhecimento prévio. As línguas dos anjos referem-se à linguagem usada no céu. Eu acredito que a maior parte do tempo estamos falando a linguagem dos anjos quando oramos em línguas, para nos edificar e orar os mistérios do plano de Deus para nossas vidas. Este versículo não está desmerecendo as línguas em benefício do amor. Em essência, ele está dizendo: mesmo que eu seja batizado no Espírito Santo e tenha a habilidade de falar em outras línguas, não haverá efeito algum a menos que eu comece a empregar esse dom para me edificar em minha mais santíssima fé, orando no Espírito Santo e me guardando no amor de Deus. Judas 20, 21. Existem multidões de congregações de igrejas que foram batizadas no Espírito Santo e que falam em línguas. No entanto, as pessoas estão cheias de contenda e falta de perdão. Eu, pessoalmente, já conheci pessoas que supostamente são cheias do Espírito destruírem uma outra pessoa rapidamente. Então, uma pessoa pode falar em línguas, mas essas línguas não o beneficiarão a menos que ela se entregue ao trabalho de purificação do Espírito Santo que irá levá-la ao amor ágape. É impossível orar em línguas por períodos extensos e não experimentar mudanças. Nível 2. Então, o versículo 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. De alguma maneira, a oração em línguas produz em nós o segundo nível de maturidade, que é o uso do dom de profetizar. Ao orar os mistérios de Cristo em seu espírito, Deus começa a respondê-los. De repente, o Espírito Santo se concentra em um daqueles mistérios, tira-o do seu espírito e o revela ao seu intelecto para que você possa liberá-lo através da profecia. Nível 3. Ao continuarmos a orar em línguas, atingimos o terceiro nível da maturidade espiritual através do entendimento de segredos divinos ou mistérios. Nível 4. A revelação desses mistérios se tornará viva e começará a operar em seu espírito, produzindo em nós o entendimento e acúmulo do conhecimento, o quarto nível da maturidade espiritual. De alguma maneira, então, enquanto os mistérios de Cristo estão sendo revelados a mim, o mistério da cura, o mistério da justiça, o mistério do amor, eu começo a levantar colunas em meu espírito. Ao orar esses mistérios diante do Pai, Deus responde aquelas orações através de uma transferência sobrenatural de discernimento divino. Todas as vezes que o Espírito Santo me faz entender um mistério, mais um pilar daquela superestrutura é levantado. Um pilar é levantado com a revelação da justiça, outro com a revelação da paz e outro com a revelação do amor ágape. Finalmente, todo o edifício é formado através da oração dos mistérios no Espírito Santo. A combinação desses segredos divinos revelados ao meu espírito é que eventualmente constrói uma biblioteca inteira de conhecimento, um edifício cheio de revelação de Jesus no interior do meu espírito. E sempre que eu quiser, posso pegar um desses volumes nessa biblioteca. Nível 5. Então, os mistérios são orados em colunas, mas o edifício construído é o conhecimento. O entendimento de todos esses mistérios que preenchem a sua biblioteca interior de conhecimento é que produz a capacidade para a fé que move montes em seu coração. Ao você
ser transformado pela palavra de Deus. Desculpa, eu vou reler essa frase. O entendimento de todos esses mistérios que preenchem a sua biblioteca interior de conhecimento é que produz a capacidade para a fé que move montes em seu coração, ao você ser transformado pela palavra de Deus. Esse é o 5º nível da maturidade espiritual. A combinação da oração no Espírito Santo e a meditação na palavra de Deus é que produz o tipo de fé que move montes. Por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo é aquele que nos dá o discernimento divino da palavra através da linguagem sobrenatural das línguas. Neste nível, Jesus disse que nada será impossível para você. Nível 6. 1 Coríntios 13, 3 nos dá o 6º nível da maturidade. E, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. De alguma maneira, a nossa oração em línguas irá ajudar a produzir em nós a capacidade de dar com o amor ágape. Eu sempre imaginei como uma pessoa pode dar todos os seus bens para alimentar o pobre e entregar seu corpo para ser queimado, mas não possuir o tipo de amor ágape. Então, o Espírito Santo me revelou a resposta. Alguns cristãos vivem da exaltação própria, divulgando o que dão. Eles até mesmo sentem prazer em sacrifícios extremos, principalmente o tipo de sacrifício que coloca a sua humildade em público para ser admirada por homens. Muitos já fizeram até o sacrifício de perder suas vidas por razões erradas. Eu, finalmente, comecei a entender que às vezes é muito mais difícil trabalhar pelo Evangelho, entregando toda a sua vida, do que morrer e ir ao céu para ficar com o Senhor. O amor ágape prefere ser um sacrifício vivo a um mártir morto. Envergonho-me quando penso em todas as vezes que fiz uma oferta por causa dos desejos da minha carne. Não foi culpa do pregador. Eu é que vi o Cadillac na minha mente e dei a ele o meu dinheiro para ter a certeza de que ganharia o carro. Mas a Bíblia diz que se eu não der com amor ágape, nada me aproveitará. Contudo, quando o amor ágape se torna a base das nossas doações, Deus não nos desapontará, pois o amor nunca falha. Página 419, ele fala sobre ele. A minha purificação na busca pelo amor ágape. Aqueles 6 níveis são a progressão passo a passo que Deus usa para nos ajudar a ir a um nível de maturidade espiritual, onde o amor ágape é uma maneira de viver. Durante essa progressão, a operação de purificação do Espírito Santo continua. Como eu sei disso? Porque o Espírito Santo ainda está no processo de me purificar. Eu tenho orado e buscado a Deus por mais de 2 décadas para entender o preço do avivamento e do caminhar em seu poder. Durante este tempo, eu já tive visitações maravilhosas de Deus. Entretanto, já sofri ataques do diabo logo após uma visitação divina e me encontrei no meio do caminho antes de poder voltar e pará-lo. O Espírito Santo usou essas horas difíceis para que eu olhasse para mim mesmo e não gostei do que vi. Foi após um desses ataques do inimigo que o Espírito Santo me levou a 1 Pedro 5 para me ajudar a entender o que eu estava passando. Humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, de 6 a 8. Qual é o preço do avivamento? O Espírito Santo me levou a essa passagem da Bíblia e disse: esse é o preço. Veja, o diabo está procurando por pessoas que podem ser devoradas. De acordo com esse versículo, as pessoas que se encaixam nessa categoria são aquelas que não se livraram dos seus cuidados, lançando-os sobre o Senhor. Preocupações, que fala. Elas alimentam as suas preocupações, banham-se em suas preocupações, deixam com que suas ansiedades passeiem suas emoções até que um morrinho se torne uma montanha imóvel.
Assim, elas se tornam uma presa vulnerável, que pode ser facilmente devorada pelas estratégias do inimigo. Mas Pedro diz: lance todos os seus preocupações sobre Deus. Isso é um ato de humildade. É um ato do poder do Espírito Santo. Depois de terdes sofrido por um pouco. Então Pedro diz nos versículos 9 e 10: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando o Espírito Santo me levou pela primeira vez a essa passagem, eu pensei: o que as aflições podem cumprir em um crente? Eu não conseguia entender por que o Deus de toda a graça iria permitir que sofrêssemos por um pouco. Eu perguntei ao Senhor: por que você não me libertou de tudo quando o diabo estava tentando me devorar e as aflições tentando tomar conta de mim? Por que você deixou com que eu sofresse por um tempo antes de me ajudar a superar essa situação? Agora eu posso dizer exatamente por que precisei passar por aflições e perseguições cumpriram. Essas tribulações fazem com que as suas impurezas flutuem na superfície à medida que você progride para uma vida no amor ágape. Nada pode expor essas impurezas com mais rapidez. Note que você não é o único passando por essa experiência desconfortável. As mesmas aflições estão sendo cumpridas por cristãos em todo o mundo. Todo crente que deseja andar com Deus irá, alguma hora, em algum ponto, experimentar a operação de purificação que acontece durante um teste ou tribulação difícil. Contudo, é importante entender que Deus não manda testes e tribulações para você. Ele disse que Satanás é aquele que vem para devorar através das preocupações, cuidados e medos. Mas quando o diabo o envolve em um conflito e faz com que as suas áreas fracas sejam expostas, Deus espera que você use o poder da sua palavra para soldar com a verdade aquelas áreas fracas para que elas fiquem fortes. Essas horas difíceis de tribulação trouxeram para a superfície coisas que precisavam ser purificadas em minha vida, para que Deus pudesse me firmar, fortificar e fundamentar. Eu não entendia por que Deus estava deixando que eu fosse por meio daquela tribulação naquela época, mas eu entendo agora. Eu tenho visto o fruto da operação de purificação dele em mim. Após a purificação, paz. Nos últimos anos, uma paz profunda, indescritível e que supera todo o entendimento tem crescido em meu coração. Eu encontrei um lugar no Santo dos Santos, em meu espírito, onde eu experimento uma comunhão constante com o próprio Príncipe da Paz. Lá, neste lugar secreto, ele tem me explicado revelações que há anos eu queria entender. Essa paz é uma arma agressiva contra o inimigo, porque nada me faz mais incontrolável para o diabo. Quando essa paz começou a dominar a minha vida, as preocupações, os medos e as intimidações se entregaram. Aqueles feitos da carne literalmente morreram sob o poder dessa paz. Firmado, fortificado e fundamentado. Se você me perguntasse há anos atrás, irmão Robertson, você está pedindo o que para Deus? Eu teria respondido: eu quero apenas ser usado por Deus. Quero que Ele seja capaz de me ungir para trazer um grande avivamento. Eu quero o tipo de avivamento em que 50 surdos e mudos sejam trazidos ao culto e o poder de Deus encha aquela ala até que eles pulem e gritem: eu posso ouvir, eu posso falar. Então aqueles que forem curados infiltrarão a cidade. Em 10 dias, a cidade inteira vai querer vir aos cultos e o avivamento começará. É isso que eu quero. Então, se você perguntasse: você acha que consegue aguentar esse tipo de unção, irmão Robertson? Eu diria: sim, consigo. Tudo que o Senhor precisa fazer é dá-la a mim e eu lhe mostrarei. Mas então, o diabo começou a lutar contra esse avivamento que eu estava desejando. Em cada ataque, eu ficava agradecido pela paz sobrenatural que me sustentava. Depois de sofrer um pouco, as impurezas começaram a vir para a superfície.
Eu dei uma boa olhada em umas grandes falhas e disse ao Senhor: tudo bem, Deus de toda graça, eu vejo o que você está tentando purificar em minha vida. Eu vou me ajustar. Será que Deus esperou e me deixou sofrer um pouco? Sim, mas porque eu estava pedindo a Ele que me usasse e Ele disse: essas coisas impedem você de ser usado por mim. Quando eu perguntei a Ele por que Ele não havia me libertado das minhas lutas no primeiro dia, Ele disse: porque você não acreditava que essas coisas estavam entre você e eu no primeiro dia. Mais tarde, eu entendi melhor por que Deus respondeu a minha oração pelo avivamento daquela maneira. Eu precisava mortificar tudo no meu caráter que havia dado a Satanás uma base através da intimidação e do medo. Senão, bem no meio do avivamento, em um momento oportuno, o diabo iria expor aquelas fraquezas e usá-las contra mim. Mas ao invés disso, Deus interveio com sua graça para me firmar, fortificar e fundamentar através do processo de purificação da oração em línguas. Eu estava até pronto para mais purificação para obter o amor ágape, quando tudo já estava acabado. A verdade é que a purificação não me incomoda mais, devido ao grau de paz que eu atingi ao me entregar ao Espírito Santo nesse processo durante anos. Além do mais, eu sabia que Deus queria me exaltar acima de todas as minhas tribulações confusas. Não é culpa dele se eu preciso permanecer no fogo até que consiga ver toda aquela carne que ainda opera em mim. Eu agradeço a Deus por cada uma das minhas fraquezas que é exposta pelo tormento ao meu redor. Eu quero que o Deus da graça intervenha e lide com fraquezas não purificadas, passando pelo mesmo sofrimento e pelo mesmo tipo de tribulação ano após ano, porque não estou ciente de que eles existem. Me perdoa, eu vou reler esse parágrafo. Eu agradeço a Deus por cada uma de minhas fraquezas que é exposta pelo tormento ao meu redor. Eu quero que o Deus da graça intervenha e lide com essas fraquezas. Eu não quero continuar vivendo com fraquezas não purificadas, passando pelo mesmo sofrimento e pelo mesmo tipo de tribulação, ano após ano, porque não estou ciente de que elas existem. Eu não quero tomar o meu lugar na história como um dos que falhou. Eu quero me purificar para que Deus possa mandar o avivamento. Eu estou muito faminto por Deus para apenas sentar na igreja, pagar meus dízimos e esquentar o banco todo domingo ou quarta-feira. Eu desejo muito o máximo dele, para passar a semana inteira no campo de golfe e depois ir para o púlpito com um discurso intelectual para agradar as pessoas. O avivamento está esbravejando em meu espírito. Eu não quero permanecer em uma área neutra até que o diabo venha e roube o que eu tenho, fazendo de mim um pregador de nome, mas longe de conseguir pregar até mesmo sobre oração. Se a oração em línguas e jejum fazem com que as minhas impurezas apareçam, que assim seja. Se a progressão para o poder inclui a oração em línguas, para me edificar sobre um andar carnal e dominado pelos sentidos, então vamos em frente. Se o caminho mais excelente para atingir o máximo de Deus é buscar o amor ágape, então vamos fazer isso. Deus da graça, purifique-me de tudo em mim que me impede de andar no amor. Se o meu sofrimento é requerido até que eu veja o problema, não importa, porque eu quero ser firmado, fortificado e fundamentado. Eu quero experimentar ondas cada vez maiores da glória de Deus. Contudo, eu decidi que não estou esperando por um teste ou tribulação para revelar as minhas fraquezas. Eu descobri que orar segredos divinos e mistérios no Espírito Santo faz com que a candeia acesa do meu espírito humano renascido brilhe cada vez mais forte, iluminando todos os meus lugares escuros que precisam ser purificados. Se eu me entregar à oração, à operação do Espírito Santo, aquelas fraquezas aparecerão por si só, sem nenhuma tribulação difícil. Isso é o que é o crescimento e a edificação, a propósito, apenas porque eu quero. As línguas cessarão. Então, o objetivo é o amor ágape, e a maneira de atingir maturidade espiritual para andar nesse amor é a oração em línguas para a edificação pessoal. Note o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão.
Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Embora o amor ágape seja eterno, as línguas cessarão quando deixarmos essa terra. O amor cruzará a barreira da morte e irá para o céu com você. Mas você não precisará falar sobrenaturalmente em nenhuma das línguas dessa terra quando você estiver no céu. A variedade das línguas cessará. A única língua que você falará é a língua comum do céu. Você será capaz de se aproximar de qualquer pessoa e manter uma conversa com perfeita clareza. Eu me lembro de ouvir o reverendo Kenneth E. Hagin falar sobre uma visitação que teve uma vez do próprio Jesus. As testemunhas dizem que o irmão Hagin parecia estar olhando para algo que eles não podiam ver, falando em uma língua desconhecida. Ele parecia estar tendo uma conversa com alguém, porque falava em línguas por um momento e parava como se estivesse ouvindo uma resposta. Mais tarde, as pessoas que participaram do culto descobriram que o irmão Hagin havia tido uma visão na qual Jesus falou com ele. O irmão Hagin ouvia a língua desconhecida que Jesus falava como se fosse inglês e então respondia para Jesus em línguas. Os dois estavam tendo uma conversa na língua do céu. Então, o tempo para conseguir os benefícios da oração em línguas é agora, não depois que você morrer e for para o céu. Deus deu a você esse dom para ser usado nessa vida em seu benefício. Mas esse dom precioso não lhe dará benefícios a menos que você permita que o Espírito Santo crie sua linguagem sobrenatural em seu interior e fale-a com sua boca. Você precisa se entregar à oração em línguas para que o Espírito Santo possa lhe purificar e lhe edificar na sua fé santíssima, mantendo-o no amor ágape de Deus. Deus não pode derramar sua glória em um povo não purificado. Por que Deus quer nos libertar de tudo que nos atrapalha e nos amarra em nossas vidas? É óbvio, Ele quer nos libertar para que possamos ser aperfeiçoados. Mas também Deus quer que sirvamos à humanidade. Ele quer que sejamos livres do pecado para que possamos trazer o perdido para Jesus, motivado pelo amor ágape de Deus. Temos uma grande missão a ser cumprida. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Deus quer que sejamos cheios de sabedoria e livres de pecado para que possamos oferecer às pessoas a verdade em amor. Veja, Deus quer um avivamento nessa terra. Você não precisa persuadi-lo. Ele não está sentado em seu trono dizendo: eu gosto de sentar em meu trono e olhar as pessoas irem para o inferno. Eu não estou a fim de ter um avivamento. Estou com dor de cabeça e não quero mover no meu espírito. Não, Deus não é assim. Ele está buscando constantemente por pessoas a quem ele pode provar ser forte. Ele quer derramar sua unção desesperadamente nas pessoas com o propósito de um avivamento. Mas ele sabe que quando fizer isso, Satanás virá com um processo de limpeza que põe aqueles que estão operando no poder de Deus sob uma pressão intensa. Os que não aguentarem os ataques do diabo vão desejar nunca terem nascido. Então, Deus derrama a sua glória em uma medida e aquela glória satura nosso ser. Mas a única parte que é produtiva é aquela que não está sendo comida pelos galhos mortos não aparados em nossas vidas. É por isso que é tão crucial nos entregarmos continuamente à operação de purificação do Espírito Santo, não só por nossa causa, mas por causa de um mundo perdido e morto. Ande no Espírito. Neste livro, eu descrevi a capacidade do Espírito Santo ao operar em nosso interior para nos proteger dos enganos e nos ajudar a programar o nosso espírito com aquele plano especial que Deus separou para nós. Algumas vezes, sinto-me como uma voz que clama no deserto: ore, por favor, ore. Por muito tempo tenho clamado, pois Deus me ordenou pregar sobre como andar no Espírito e como não cumprir as oposições e desejos da carne. Tenho sido fiel nessa tarefa, o máximo possível. Deus deseja nos tirar de um andar dominado pela carne, colocando-nos em um andar de filhos e de maturidade.
Esta é a prioridade dele e uma opção sua. Você precisa escolher aceitar a liderança do Espírito Santo. Você precisa escolher andar fora de uma vida dominada pela carne e dentro de uma vida dominada pelo Espírito. Assim como Deus me ensinou, eu ensinei a você que uma das maiores chaves para esse caminhar no Espírito é a edificação que vem para uma pessoa que passa um período qualquer de tempo orando no Espírito Santo. Então, você vai orar em línguas um pouco mais do que costumava? Muito mais? Se você for, então prepare-se, meu amigo, porque você tomará seu lugar na história. Você encontrará a compaixão de Deus. Você encontrará o seu poder. Você encontrará o seu plano. O tempo é curto, então não atrase a sua aventura em desvendar os maiores mistérios de todos os tempos, a mente de Deus para a humanidade, para a sua geração e para a sua própria vida. Essa foi a conclusão do capítulo 15, a progressão para o amor ágape divino. Então, amanhã nós estamos de volta, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, nós vamos estar falando cada dia um pouco mais desse capítulo. A gente vai estar focando essa semana toda nesse capítulo. Então, aqui foi ele na íntegra para você ler, acompanhar no seu livro. Se você quiser, não tiver com o livro, você pode ouvi-lo, tá na íntegra. Eu não fiz comentários, eu somente li. Então a gente está de volta amanhã. Se você está ouvindo essa mensagem e nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com batismo no Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí, porque está entrando uma outra mensagem agora bem curta, onde você terá a oportunidade de fazê-lo e ter a sua vida começar a ter a sua vida completamente transformada. Então quero desejar a todos vocês um dia maravilhoso, na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho.
Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração, volta esse áudio, faz essa oração novamente com esse entendimento, continue nessa bênção que Deus te deu, coloca um louvor, começa a cantar louvor, você já recebe, aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas, e continua com essa bênção que Deus te deu, e ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições, de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.